bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e no domingo, 7h30 da noite, o Santos vai ao Maracanã encarar o Fluminense, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Este é o vídeo de pré-jogo em que vamos tentar entender o que o Santos pode fazer ou o que Pedro Caixinha está pensando em sua escalação alternativa. Teremos mudanças pelo jeito para vencer o Fluminense. Também aviso sempre, né? Onde vai passar o jogo, e dessa vez exclusivo do Prime Video. Se você não está sabendo, eu explico, não tem o menor problema, que o sistema de direitos de transmissão do brasileiro, pelo menos no momento, está assim. 8 jogos dos 10 da rodada são exclusivos do sistema Globo, que pode colocar na Globo, no Sport TV, no Premiere, enfim. Um jogo é também do Premiere, mas é da Cazé TV e da Record. E um jogo é exclusivo do Prime Video, que é, neste caso, Santos e Fluminense, Fluminense e Santos 7h30 no Maracanã. Então se programe para ver em um lugar em que o Prime Video exista. Ou não, você vê aí o que você faz, não sou eu que fico defendendo ou me posicionando contra, vocês sabem o que, cada um dá um jeito. O que importa é ver o jogo, e para ver o jogo você já vai sabendo que o Santos provavelmente terá uma mudança importante na escalação. Algumas mudanças, mas uma muito importante na minha visão, que é a entrada de Pituca no lugar de Bom Tempo. Fizemos um vídeo na sexta-feira sobre isso, e nenhuma apuração sobre o treino de sábado indica que não será esse o time, com Pituca no lugar de Bom Tempo. Como eu falei também neste vídeo de sexta-feira, acredito que a entrada do Pituca mude o sistema de meio campo do Santos. Como é o sistema de meio campo do Santos hoje, ou pelo menos até a última rodada, você tinha o Schmidt, ou o Rincon, ou enfim, o primeiro volante, e 2 caras à frente. Pensa no Neymar na esquerda e no Bom Tempo na direita. Aparentemente, a entrada do Pituca significa Schmidt e Pituca lado a lado na defesa. Então, 2 de volantes e um meia sozinho, que aparentemente será o Roleiser. Também uma mudança interessante, mas mais, eu ia falar factível, mas não sei, mais compreensível, talvez. Porque a entrada do Pituca no lugar do Bom Tempo, eu tô tendo muita dificuldade em entender o motivo. Vocês sabem, eu sento para ver vídeos do adversário do Santos. No caso do Fluminense, por exemplo, eu mandei mensagem para o Gabriel Amaral, dono do Raiz Tricolor e do Jornada 1902, os 2 maiores canais do Fluminense. E eu vou trazer mais informações dele daqui a pouco. Mas foi muito difícil, ou continua sendo na verdade, e para o Gabriel também foi, porque eu passei essa informação dos 2 volantes para ele, de entender que encaixe o Caixinha pensou nisso. Eu particularmente não consigo enxergar muito além de querer jogar no contra-ataque, e talvez, aí desculpa a palavra forte, mas já passou das 10 da noite, não passou, mas um pouco de medo. Um pouco de eu preciso garantir meu emprego. Eu vou dar uma segurada para jogar no contra-ataque. Não sei, mas a entrada do Pituca com o Schmidt cheira muito naquele cheirinho de 2024 de Série B que me incomoda. Outras mudanças. Léo Godoy joga no lugar de Sherman na direita. Até entendo a saída do Sherman, não estou contestando isso, mas é muito difícil você entender, conceber, aceitar a entrada do Léo Godoy, dono de partidas horrorosas. Mas é aquilo, você tem um lateral direito em campo, ele está sempre mal, aí entra o reserva, que também é ruim, aí volta o titular, que também é ruim. É aquele revezamento eterno, sei lá, desde que o Danilo saiu do Santos. O Vitor Ferraz, a boa fase dele acabou. É difícil, por que a boa fase do Vitor Ferraz acabou há 10 anos, né? Meu senhor, tá difícil. Bom, outra questão é que Tassiano deve entrar no lugar de Barreal, mas veja só, aparentemente, com os 2 volantes Pituca e Schmidt, um meia sozinho na frente, Roleiser. E aí vem a questão da aposta. O Guilherme continua no time na esquerda, o Tassiano supostamente na direita, o Tiquinho Soares centroavante. Só que a gente sabe muito bem que o Santos, na verdade, pega o cara da direita, traz para o meio. Com o Roleiser e com o Soteldo, para o meio campo. Com o Tassiano, eu acho que não será isso. Eu acho que será para a área, emulando um pouco o que aconteceu no segundo tempo contra o Bahia. Lembra que o Santos meio que fez 2 gols no Bumba Meu Boi. Começou a cruzar a bola na área, Tiquinho e Tassiano estavam lá, o Tassiano inclusive faz gol. Partindo desse princípio, eu acho que é isso que o Caixinha está pensando ao colocar o Tassiano. O Roleiser centralizado, o Guilherme de um lado, o Léo Godoy avançando do outro, para ambos procurarem Tiquinho e Tassiano. Isso aconteceu na semifinal contra o Corinthians, no caso do Tassiano, e quando o Neymar não jogou. E no segundo tempo da partida contra o Bahia,
Contra o Vasco foi com o David, não com o Tassiano. Mas enfim, aconteceu recentemente em alguns momentos. Particularmente, bate muito com a ideia que eu acabei de falar do contra-ataque. É um time meio que sem ousadia, é um time que não vai procurar jogar por baixo, é um time que não é tão ofensivo quanto a gente gostaria. Mas é como eu enxergo essa escalação. Então saem Barreal e Bom Tempo, tudo indica para a entrada de Tassiano e de... Aí Tassiano também para o Godoy, Tassiano e Pituca. Além dessas 3 mudanças, tem 2 questões aí interessantes. A primeira é que o Neymar volta, né? O Neymar estará no banco, está no Rio de Janeiro e tudo mais. E aí eu junto isso com o Soteldo que treinou só no sábado, aparentemente, mas está no Rio de Janeiro, viajou, o Santos divulgou fotos, foi relacionado, deve ir ao banco. E aí você arma, junto ao Bom Tempo, pelo menos 3 substituições interessantes. E aí eu vou tentar ser muito otimista, vem comigo no otimismo aqui. Do Santos entrar com essa formação no primeiro tempo, mais recuada, e no segundo soltar o time com o Neymar, com o Soteldo e com o Bom Tempo. Eu pensaria que o Soteldo, perdão, na verdade, seria a primeira opção. Vamos imaginar aqui um intervalo, pronto. Eu vejo o Guilherme, o Roleiser e o Tassiano brigando para ver quem não sai para o Soteldo entrar. O que eu quero dizer com isso? Porque o Soteldo pode ser ponto esquerdo. Se o Caixinha finalmente entender que o Guilherme pode sair, se estiver jogando mal, se estiver jogando bem, não, mas que ele pode ser substituído em caso de necessidade, o Soteldo poderia entrar na ponta esquerda com tranquilidade. Olha, vai sair o Roleiser. O Roleiser entrou mal, não funcionou de meia, bota o Soteldo ali, dá para jogar. E você tem um Tassiano, que o Soteldo poderia entrar no lugar e ficar do lado direito, mas também poderia vir para o meio e abrir o Roleiser. Como eu acho, inclusive, que é o que pode acontecer com mais... acho que a chance, a porcentagem é maior disso acontecer. Então você tem um Soteldo para entrar. Aí você mais o Neymar, você pode ousar com o Roleiser, Soteldo, Ney, tirando o Pituca ou Schmidt, Guilherme e Tiquinho, ou você pode ser um pouquinho mais comedido e entra o Soteldo no lugar do Roleiser, do Guilherme, perdão, Soteldo na esquerda, mais Neymar, mais Roleiser e ainda com Tassiano e com Tiquinho. Tem alterações para fazer, você também pode ser um pouquinho mais comedido ainda e botar o Bom Tempo ao lado do Neymar, o Roleiser e o Tassiano saindo para o Soteldo lá para a esquerda. Enfim, possibilidades, tem outras, estou listando possibilidades aqui. Mas te dá pelo menos 3 alterações interessantes, jogadores que estando 100% deveriam ser titulares. Até onde eu sei, o Bom Tempo está 100% e não está titular. Um erro complicado. Vamos falar um pouquinho do Fluminense também. Eu mandei mensagem, como eu falei, para o Gabriel Amaral, ele traz algumas informações sobre o Flu. Aquela pequena pausa, o QR Code está na tela, o link está na descrição, da onde? Da Golcase, porque os copos térmicos, ó, menos de R$80, usando o cupom EUVINDESANTOS. Tem copo térmico preto, tem branco, tem listrado, tem de outros temas, você pode personalizar como quiser e utilizar a sua aguinha de forma geladinha, fresquinha ou quente, se você gostar, vai saber. A temperatura é mantida do jeito que você gosta no seu copo térmico. Usa o cupom EUVINDESANTOS lá na Golcase, menos de R$80 no copo térmico do seu time. Pois bem, eu passei, né, eu perguntei primeiro pro Gabriel, na verdade, o que o Fluminense do Renato Gaúcho pode ter para que o Caixinha olhe e fale: eu preciso de 2 volantes, né, para marcar o Fluminense. E eu vou ser bem honesto em relação ao que o Gabriel falou. Nem ele sabe. E por que nem ele sabe? Porque o Fluminense acabou de trocar o técnico. O Renato Gaúcho chegou semana passada. Ele mal teve tempo para treinar, né? Ele jogou contra o Bragantino e, segundo o Gabriel, ele simplesmente manteve o time que estava lá. O Lima, inclusive, no lugar do Ganso. O Ganso entrou no segundo tempo, voltando da cirurgia de coração e tudo mais. E talvez até o Ganso jogue amanhã, apesar do Gabriel achar que vai ser o Lima e tal. Mas enfim, manteve o time. E que a diferença para ele não foi tática, para ele, pro Gabriel. Foi tipo, ninguém suportava mais o Mano dentro do elenco, os caras correram mais pelo Gaúcho. Ou Portaluppi. Beleza, pode acontecer. Então nenhuma mudança tática. Então ele falou: tirando uma possível entrada ali do Lima na área, do Ganso na área, uma chegada, não tem muita coisa para você justificar 2 volantes ali, mas tá bom. O outro jogo do Renato Gaúcho foi quarta ou quinta, enfim, da Sul-Americana contra o São José, né, que eles ganharam de 5-0. E jogaram os reservas. Também não houve mudança com titulares tentando coisas diferentes. Não, jogaram os reservas. O Cano entra no segundo tempo, faz 2 gols até, né? Mas jogaram os reservas. Então assim, o Renato Gaúcho mal teve tempo para treinar e foi mais na base da motivação, porque os caras não gostavam do Mano, do que por mudanças táticas. Então assim, o que o Caixinha pode ter enxergado? Cara, eu fui buscando vídeos, eu fui buscando lances, fui conversando com o Gabriel.
O único indício que eu achei é o jogo contra o Fortaleza, que o Fluminense inclusive perde por 2-0. Duas coisas nesse jogo contra o Fortaleza. O primeiro gol, que o Fortaleza rouba na pressão, forçando o erro de saída de bola do Fluminense. De repente, como o Tassiano tem se destacado quando se destaca nesse quesito, ele vai, o Caixinha, né, tentar colocar o Tassiano para fazer isso, mais o Guilherme, mais o Tiquinho Roleiser, jogadores velozes, para tentar roubar a bola por ali. Tô pensando aqui. Outra, o Fortaleza marcou, pelo menos em determinados momentos do jogo, com dois volantes. Tinha dois caras em frente a uma linha de 4, que é o que eu imagino que o Santos vai fazer amanhã. Talvez seja isso, porque o Fortaleza ganhou o jogo. Ele falou, o Fortaleza marcou bem o Fluminense assim, vamos tentar isso aí. Talvez seja simplesmente eu preciso garantir meu emprego e vou jogar mais na defesa. Tirar os meninos, botar caras mais experientes, porque eu confio mais nos experientes do que os meninos numa situação dessa. Eu concordo? Não muito. Mas estou tentando enxergar o que ele pode ter pensado. Mas particularmente é isso. O Fluminense vem aí para o terceiro jogo com um novo técnico. Não houve tantas mudanças até aqui. E fica até difícil da gente imaginar um encaixe. Eu fico preocupado porque de novo, assim como falei contra o Bahia, contra o Vasco foi outra história, o Santos não aproveitou. Mas contra o Bahia eu não consegui enxergar muito encaixe além de contra-ataque. Que o Santos teve, inclusive, no segundo tempo, até depois de abrir 2-1. Por motivos óbvios, o Bahia começou a atacar mais. Também não aproveitou. Pode ser que isso ocorra contra o Fluminense. De resto, o Fluminense é um bom time. Eles demitiram o técnico porque os caras não estavam com mano, o futebol não era vistoso, mas assim, resultados, os caras foram pra final do Carioca, perdendo pro Flamengo. Avançaram na Copa do Brasil, ganhou o seu jogo lá no Sul-Americana, tem 3 pontos no Brasileiro, ganhou o jogo em casa, perdeu o jogo fora. É um encaixe difícil. A Série A tem dessas, né? Toda semana tem jogo difícil. Essa semana tem 3. O Galo é quarta-feira já. Ai, Santos, faz essa pra nós, vai. Caixinha, se prove certo. Diz que todas essas mudanças fazem todo o sentido do mundo, a gente só não conseguiu enxergar. Eu tô bem com isso, eu não preciso enxergar. Eu quero que você enxergue as coisas melhor que eu tenho certeza que você faz. Faça isso, por favor. Só não perde. Preferência também empate. Vamos ganhar, vai. Por favor. Tchau.